Boa noite, família Church. Vocês estão felizes? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Estou muito feliz com Jesus. E nessa noite quero compartilhar uma palavra com você que Deus ministrou ao meu coração. E eu creio que Ele vai ministrar no seu coração também, amém? Você está com o coração com expectativa para aquilo que o Senhor vai falar com você aqui nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 47. Eu vou começar a ler ali no versículo 7. Aleluia. Eu vou ler na versão NVT. Está escrito assim: Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá a vida por onde esta água fluir. Em outras versões diz: e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Você pode dizer assim comigo: tudo viverá por onde o rio de Deus passar. O tema da mensagem de hoje é: mergulhe no rio de vida. Eu quero falar com você aqui nessa noite sobre o rio de Deus que está fluindo sobre nós, fluindo sobre a sua vida, fluindo sobre a minha vida e fluindo nessa igreja. Você crê nisso? A palavra aqui em Ezequiel vai nos contar de algumas visões que Deus deu para Ezequiel. Ezequiel, ele era um sacerdote, estava morando em Jerusalém, mas ele foi levado ao cativeiro pelo Império da Babilônia. E o livro de Ezequiel, ele começa com Ezequiel sentado perto do rio Quebar, e Deus leva ele a ter visões, Deus dá para ele visões. E uma das visões que Deus dá para ele é essa do rio, que nós vamos falar aqui nessa noite. Existia um rio que saía do trono de Deus. E esse rio, ele levava a vida por onde ele passava. Nós vemos aqui também na palavra falar desse mesmo rio, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que João diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Olha só, existia um rio que sai, que flui do trono de Deus. Esse rio é a própria pessoa de Deus, é o próprio Cordeiro Jesus. E esse rio, ele faz uma obra sobrenatural, como nós acabamos de ver. Ele traz vida por onde ele passa. Esse rio que flui de Deus é um rio que vem trazer vida para nós. E quando nós pensamos aqui em água, água é algo essencial para a minha vida e para a sua vida. Água é algo essencial para o ser humano, é algo essencial para a agricultura, é algo essencial para o mundo. Então nós precisamos entender nessa noite a importância que tem as águas nas nossas vidas. E a água também, aqui na palavra, ela se relaciona com algumas questões espirituais da minha vida e da sua vida. Eu queria ler aqui em João 7:37, diz assim: No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, vem a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde para todos aqueles que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha só, nós vemos aqui na palavra falar sobre as águas da vida que vão fluir
de mim e de você. E essas águas estão relacionadas também com a obra do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui que essas águas iriam fluir da nossa vida, iriam jorrar da nossa vida, e que se nós bebêssemos da água que Ele tem para nos dar, nós nunca mais teremos sede. Então nós precisamos entender da importância que essa água tem. E aqui, um pouquinho antes, quando nós lemos, diz que esse rio fluía do santuário de Deus. E quando nós pegamos para ler o Velho Testamento, nós vemos que existia ali um santuário, existia um templo, onde a Arca da Aliança ficava. E a arca representava a presença de Deus. Então, quando nós falamos aqui que o rio fluía do santuário, que o rio fluía da casa, nós estamos dizendo que o rio ele flui da onde a presença de Deus está. Aonde a presença do Senhor está, ali existe um rio que está fluindo. E eu creio nessa noite que a presença de Deus está aqui, que existe um rio fluindo sobre a sua vida. Existe um rio fluindo sobre a minha vida. Águas vivas que fluem do trono de Deus. Aleluia. E eu quero começar a falar com vocês aqui, desenvolver a mensagem dessa noite. Ezequiel, ele então, no capítulo 47, ele é levado por um homem, por um anjo, até o templo. E eu quero ler aqui o versículo 3 de Ezequiel 47, que diz assim: o homem me conduziu pela água. Enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, em algumas versões diz 1000 côvados, quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Então, ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Olha só, nós vemos aqui alguns níveis aonde este homem está levando Ezequiel nesse rio. E o que nós precisamos entender aqui nessa noite, que Deus quer nos levar a uma profundidade. Deus quer nos levar a um nível mais profundo na sua presença, a um nível mais profundo em conhecer o seu coração, em conhecer a sua palavra, em conhecer quem Ele é. Deus deseja nos levar mais fundo. E esse homem estava ali levando Ezequiel por esse rio. E nós precisamos entender que Deus não quer que a gente permaneça no raso. Existe um nível de profundidade que nós só vamos alcançar. Não é caminhando, não é andando, mas é mergulhando. Existe um nível de profundidade que nós não vamos alcançar com os nossos próprios pés, mas nós vamos alcançar quando nós nos entregamos e mergulhamos na presença do Senhor. E é nesse nível de profundidade que Deus deseja levar você nessa noite. É nesse nível de profundidade que Deus deseja nos levar como igreja nessa noite. Aleluia! E eu anotei aqui uma frase que diz, eu gostei muito, que diz assim: a minha estrutura me faz avançar, mas é a minha entrega que me faz aprofundar. Olha só, a sua estrutura vai fazer a gente avançar, mas só a nossa entrega diante do Senhor é que vai fazer a gente se aprofundar naquilo que Ele tem. Nessa noite, nós precisamos entender que nós precisamos mergulhar nesse nível mais profundo que o Senhor tem para nós. A palavra vai dizer que esse homem leva Ezequiel a primeiro ali naquele rio, as águas que batiam nos seus tornozelos. E quando nós falamos de tornozelos, nós estamos falando de decisão. O tornozelo são os nossos passos, são as nossas decisões, é aquilo que nos direciona, é o nosso pé que nos leva aonde nós queremos ir. E então esse homem leva ali Ezequiel e as águas batem no seu tornozelo. Mas ainda existe um nível maior do que as águas baterem no tornozelo.
E aquele homem está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, não é aqui, não é ainda o lugar, existe algo mais profundo que você precisa ir. Por quê? Porque quando nós estamos ainda com as águas batendo no nosso tornozelo, nós ainda temos o controle daquilo que nós queremos fazer. Nós ainda temos o controle para onde nós queremos ir. Quando nós estamos com as águas batendo nos tornozelos, nós ainda decidimos o que é que a gente quer fazer. Nós ainda decidimos para onde é que a gente quer ir. E aquele homem está dizendo: olha, existe algo mais fundo, existe um lugar mais profundo. E a palavra vai dizer que esse homem então continua ali medindo mais 500 metros. E aí a palavra diz que as águas começam a bater nos joelhos. E os joelhos aqui fala do nosso nível de fé. Os joelhos é a articulação que nos traz estabilidade para o nosso corpo. É a articulação que nos faz permanecer em pé. E o joelho está falando sobre a questão da nossa fé. O joelho também fala sobre a oração, porque é a oração que nos faz permanecer na nossa caminhada com Deus. É a oração que nos faz permanecer na nossa jornada. É a oração que nos faz conhecer, que nos leva para mais perto do Senhor. E então esse homem leva Ezequiel a águas mais profundas que agora batem nos seus joelhos. Mas mesmo com as águas ainda batendo nos joelhos, esse homem, Ezequiel, ainda consegue andar naquele rio. Mesmo com as águas batendo nos joelhos, nós ainda conseguimos andar. Nós ainda conseguimos decidir, nós ainda conseguimos direcionar a nossa vida. E esse homem vai dizer para Ezequiel: tem mais, vem mais. Existe uma profundidade maior, existe um nível maior. E o Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: existe mais para que você alcance, existe mais para que você caminhe, existe mais para que você se aprofunde. Não é no raso o seu lugar, ainda não é o lugar de você estar. Existem águas mais profundas e o Senhor quer te levar nessas águas. O Senhor quer nos levar a essas águas. E a palavra vai dizer que esse homem então ainda mede ali mais 500 metros. E agora as águas estão batendo nas cinturas. Mas mesmo com as águas ainda batendo nas cinturas, nós nós conseguimos direcionar o nosso corpo. Nós ainda conseguimos direcionar para onde nós queremos ir. E muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, na praia, nós começamos ali aos pouquinhos, dando os passos, né? A gente vai um pouquinho, a água começa a bater, aí a gente vai mais um pouquinho, as águas começam a subir um pouco mais. Mas a gente sempre tende a ficar no lugar onde é mais seguro, aonde os nossos pés estão alcançando. Por quê? Porque se a gente for para mais fundo, nós temos o risco de algo acontecer. Então a gente sempre ouve: olha, fica aonde os seus pés conseguem pisar. Mas com Deus não é assim. Deus está nos chamando a um lugar onde os nossos pés não podem mais pisar. Deus está nos chamando a um lugar de profundidade, onde nós não temos mais o controle da nossa vida, mas quem tem o controle agora é Deus. Deus quer nos levar a um lugar de profundidade, onde os nossos pés não vão mais estar no chão, mas nós vamos estar com o nosso coração totalmente entregue àquilo que Ele tem. Ezequiel, então, ele diz que esse homem leva ele a águas que não davam mais para ficar de pé, águas que agora precisavam atravessar a nado. O Senhor quer te levar a águas nessa noite que vão precisar atravessar a nado, águas que você não vai conseguir ficar de pé. Por quê? Porque o nível é mais profundo, o lugar é mais fundo, e é neste lugar que o Senhor quer que você e eu esteja. Entrar na profundidade com Deus significa rendição. Quando nós entramos na profundidade com Deus, nós perdemos o controle da nossa vida. Não somos mais nós que direcionamos para onde nós vamos.
Não sou mais eu que decido o que eu faço, para onde eu vou, aonde eu quero estar. Não, as águas agora que me levam. As águas agora que me conduzem. A vontade de Deus agora que me conduz. O propósito de Deus agora que me conduz. Quando eu estou na profundidade, não sou mais eu, mas eu dependo totalmente de Deus. Porque o controle está totalmente nas mãos dEle. E só vai viver esse nível de profundidade aqueles que tiverem coragem de sair da superficialidade, de sair do raso, aonde os pés estão seguros, e confiar que se mergulhar e se entregar totalmente a Deus é mais seguro do que aonde os meus pés podem sentir. A profundidade em Deus é o quanto eu vou permitir de Deus ter do meu coração. É o quanto eu vou permitir Ele ter de mim. O quanto eu vou entregar, o quanto eu vou deixar Deus ter de mim. Isso é profundidade em Deus. Eu coloquei aqui um exemplo que eu até já falei uma vez, lá no acampamento dos adolescentes. Quando nós estamos na praia, às vezes a gente vai pegar onda no mar. E aí a gente entra, não sei se você já viu isso, mas a minha avó, por exemplo, faz muito isso. Quando vem a onda, ela baixa. Por quê? Porque ela fica deixando a onda bater. Aí ela baixa, a onda bate, aí a onda vem de novo, ela baixa. Só que isso é muito perigoso. Porque às vezes a onda vem de uma forma tão forte que quando você abaixa, você não consegue sustentar o seu corpo. E aí você pode cair, você pode ser levado pela onda. Mas acontece que algumas pessoas, quando estão na praia, quando a onda vem, elas mergulham por baixo da onda. Por quê? Porque quando elas mergulham, a força da onda não vai debater com o corpo dela. Ela está mergulhando debaixo da onda. Sabe, quando eu e você, nós estamos em profundidade com Deus, nós estamos ali seguros. Seguros daquilo que pode vir nos abater, seguros daquilo que pode vir contra nós. Nós estamos na profundidade, é o lugar de segurança em Deus, onde nada pode nos abater, onde nós podemos permanecer. E é nesse lugar que o Senhor deseja que você esteja. Mas algo nós precisamos entender. Nós já entendemos que existe um rio que corre. E existe um nível de profundidade que Deus quer que a gente esteja. Mas a gente precisa agora entender que a responsabilidade de entrar nesse rio é nossa. A responsabilidade de acessar esse novo nível é nossa. Muitas vezes nós queremos ficar do lado de fora e esperar o rio nos molhar, esperar a água nos molhar, mas o Senhor está dizendo nessa noite para nós: entra no rio, entra nas águas mais profundas, entra, mergulha na minha presença, mergulha na minha profundidade, mergulha nas águas que eu estou correndo, deixando correr do meu trono. A responsabilidade de ir para esse novo nível é nossa. E nós precisamos entender que o Senhor, como o próprio rio, está nos dizendo: entra no rio, porque eu quero te levar mais fundo. Aonde os seus pés não podem se firmar, mas aonde a minha vontade, a minha graça e o meu amor vão te conduzir. Sabe, existe uma plenitude de Deus para nós vivermos. Mas nós decidimos se nós queremos viver essa plenitude ou se nós queremos viver somente no raso. Então o que você vai decidir nessa noite? Viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, mergulhar nas águas profundas, ou ficar nas águas onde somente bate nos seus tornozelos? O que é que você vai decidir? O que é que você vai escolher? O nosso destino são as águas mais profundas. É este lugar que Deus quer que você esteja, nas águas mais profundas, porque Ele deseja conduzir a sua vida por completo. E sabe de uma coisa? Quando nós
estamos nessas águas mais profundas, algo acontece. Quando nós estamos mergulhados nesse rio, algo acontece. Nós lemos aqui que existe esse rio que flui do trono de Deus. E é o rio da vida. E a palavra vai dizer, aqui no versículo 7, como nós lemos no versículo 8. Então ele me disse: este rio corre para o leste pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. E por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá a vida por onde este rio passar. Olha só, a palavra está dizendo então que este rio, ele saía do trono de Deus e ele descia até o mar morto, que era um mar que não tinha vida, não existia ali indícios de vida, porque é um mar que as águas dele são um nível muito mais baixo do que normalmente. Então ele tem uma quantidade de sal muito grande e nada consegue ter vida ali naquele mar por conta do sal. Mas a palavra está dizendo que as águas que fluem do rio do trono de Deus, elas iriam purificar as águas do Mar Morto. E toda a água que estava ali salgada seria purificada pelas águas do rio de Deus. Tudo aquilo que estava morto naquele mar seria vivificado pelas águas do rio de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que se você escolher se aprofundar nesse rio, se você escolher mergulhar nesse rio de vida, tudo aquilo que está morto na sua vida vai vivificar. Tudo aquilo que está morto, talvez, no seu coração, vai vivificar. Tudo aquilo que está perdido, talvez para você, se as águas fluírem, vai vivificar. Porque o poder de Deus está nesse rio. O poder sobrenatural de Deus está nesse rio. E por onde ele passar, tudo vai voltar à vida. Talvez você olhe para alguma área da sua vida e você pense: isso está morto. Talvez você olhe para alguma área familiar e você pense: isso está morto. Alguma área ministerial, isso está morto. Alguma área conjugal, isso está morto. Dos seus filhos, isso está morto. Na sua casa, isso está morto. No meu coração, na minha vida, está morto. A esperança está morta, a expectativa está morta, a fé está morta, as emoções estão mortas. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que as águas de vida irão vivificar aquilo que está morto dentro de você. As águas de vida irão fluir na sua vida para trazer de volta aquilo que um dia morreu. E essas águas estão aqui. E elas querem vivificar a tua vida. Nada pode impedir que o rio de vida flua. Aquele sal naquele mar impedia vida ali. Mas não existe nada que possa impedir o rio de Deus. Ele tem poder, o Senhor tem poder. E Ele vivifica aquilo que está morto. Ele sopra o fôlego naquilo que precisa de vida. E nessa noite Ele quer vivificar o seu coração. Queira nessa noite se aprofundar nesse rio. Nesse rio que deseja purificar o teu coração, que deseja te conduzir, que deseja te levar e que deseja te trazer vida. Escolha nessa noite esse nível de profundidade. Mergulhe na vida de Deus, mergulhe na vida que Deus tem para você. Mergulhe naquilo que o Senhor tem para você. Porque nesse lugar de profundidade é o lugar mais seguro que você pode estar. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Aleluia. O rio de Deus, ele traz vida. O
rio de Deus traz vida. E por onde ele passar, a palavra diz, as árvores vão frutificar. As folhas não cairão e não secarão. Os frutos darão ramos. Por onde ele passar, tudo ele vai transformar. Por onde essas águas passar, tudo elas vão limpar. Por onde essas águas passar, tudo elas vão curar. Por onde essas águas passar, tudo elas vão transformar. Feche os seus olhos nesse momento. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda esteja com as águas batendo no seu tornozelo. Talvez você esteja com as águas nos joelhos. Talvez você esteja com as águas nos lombos. Talvez você hoje esteja aqui dizendo, olha, a minha vida está, algumas coisas estão mortas, algumas coisas eu já perdi, já não fazem mais sentido. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo, eu posso vivificar aquilo que morreu. Quando as águas do meu rio fluir no teu coração, quando as águas do meu rio fluir na sua vida, tudo voltará a brotar, tudo voltará a frutificar, porque é um rio de vida, um rio de esperança. Aleluia, esse rio está aqui. E se você deseja nessa noite ir mais profundo, se você deseja entrar neste lugar onde os seus pés não podem mais sentir o chão, mas você é conduzido pelo rio de Deus, comece a dizer para o Senhor nessa noite. Comece a dizer para o Senhor o anseio e o desejo do seu coração de ir mais fundo nas águas dele. Sabe, a decisão é sua, a responsabilidade é sua. Não deixe que a morte se instale na sua família. Não deixe que a morte se instale na sua casa. Não deixe que a morte se instale no seu casamento. Não deixe que a morte se instale nos seus filhos. Não deixe que a morte se instale nas suas emoções. Mas decida mergulhar no rio de vida do Senhor. Decida mergulhar nas águas mais profundas que Ele tem. Deixe Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele conduzir os teus passos. Deixa Ele te direcionar aonde Ele quer que você esteja. Porque a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E aquilo que Ele tem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ele. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós te pedimos, nos leva a este lugar de profundidade, nos leva a este lugar onde os nossos pés não podem mais sentir o chão, mas nós estamos seguros porque as tuas águas nos conduzem. Nos leve a um lugar onde a tua vontade prevalece, onde o controle está nas suas mãos. E, Senhor, nos faça entender que o seu rio é um rio de vida, e onde estava morto, o Senhor trará vida, o Senhor fará reviver, o Senhor fará, Senhor, coisas novas. Aonde está morto, aonde o rio passar, tudo voltará a viver, tudo voltará a viver. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua vida em nós. Agradecemos porque tu és fiel para conosco. E quando nós tomamos essa decisão, o Senhor vem com o teu amor, e o Senhor vem com a tua graça e nos abraça, nos preenche. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua vida em nós, pelo teu rio que flui em nós. Que as tuas águas realmente possam fluir do nosso interior e levar vida também por onde a gente passar. Nós te agradecemos e bendizemos o seu nome nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.